Fala pessoal, beleza? Bem-vindo aí para mais um vídeo do canal Cubase Brasil. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui um comparativo entre a versão Cubase Pro e a versão Elements, tá? Que é a que a gente tem de entrada aí mais em conta da Steinberg, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui, né, o que as ferramentas que cada uma tem, tá? Porque eu recebo muita pergunta a respeito de às vezes eu mostrar alguma função aqui dentro, né, aqui no canal, e aí a pessoa vai fazer no seu Cubase e aí ela não acha essa função, né? Muito em conta porque a pessoa está usando a versão Elements, né? E eu estou usando a versão Pro. Então vou mostrar aqui um comparativo entre as duas versões, tá? Do que uma tem que a outra não tem. Então, sem perca de tempo, vamos aqui no vídeo. Bom, aqui no próprio site da Steinberg aqui, a gente tem aqui, né, os produtos que ela tem disponibilizados. E aqui a gente vai usar como referência o Cubase Pro 11, tá? E o Cubase Elements 11, tá? Você mesmo pode fazer também esse teste aí no seu computador aí, se você quiser, tá? Então, do lado esquerdo aqui vai ser sempre o Pro e aqui do direito vai ser sempre o Elements. Então, eu vou colocar para traduzir aqui, para ficar mais claro para a gente aqui, tá? E vamos começar aqui, ó, visão geral, né? O motor de áudio aí 64 bits, resolução de áudio até 192, a faixa de MIDI, né, no Pro ilimitado, no Elements é 64, aqui a gente já começa a ver as diferenças. Faixas de áudio ilimitado, no Elements 48, faixa de instrumentos VST ilimitado, né, e no Elements 24. Instrumentos VST 8, no Elements 3, tá? Sons de instrumentos tem aqui 3000 e aqui 1000, né? Então Elements tem bem menos aí. Plugins de efeitos de áudio VST 74 a 47. Plugins de efeitos MIDI VST 18 a 0, né? Então a gente não tem nenhum efeito aqui pro MIDI, tá? Que a gente usa nas pistas MIDI. Entradas e saídas físicas 256 contra 24. Slot de inserção de canal de áudio 16 contra 8. Canais de grupo 256 contra 16. Canais de envio e retorno são 8 de envios, né? E 6 de retorno no Pro. E 8 de envio e 8 de retorno no Elements, tá? Instrumento de rack 64 a 16. Slot de inserção de plugins MIDI 4 e 0, tá? Os destaques aqui que a gente tem de diferença é que a faixa de canal aqui do Cubase Pro é avançado e a do Elements é básico, tá? O Elements também tem um pad de acorde, tem um mix console, os dois tem. O Groove Agent SE5, os dois tem. A faixa de amostragem, os dois tem, tá? Agora aqui, assistente de balança aqui, os dois tem. Quantização de áudio, de distorção de áudio, o Cubase Pro tem, o Elements não tem. O Coping, o Pro tem, o Elements não tem. O Vari-Áudio, isso aqui é muito perguntado, ó. O Vari-Áudio só tem no Pro, o Elements não tem. A sala de controle, o Control Room, só no Pro também. O editor de lógica de projetos, só no Pro. Exportação de áudio avançada, só no Pro, tá? E equalização de comparação de espectral, só no Pro também, tá? Então aqui a gente vê muita diferença de uma ferramenta que tem nenhum que não tem no outro, né? Em geral, a gente tem aqui, ó, os canais misturador ok, monitor de latência ok, os dois, tá? Bloco de anotações, os dois também, Media Bay, os dois, religar, os dois, suporte High DPI, os dois também. Ícones de trilha, os dois. Modo de início seguro, os dois. Link do sistema VST, os dois também. Desativando faixa, os dois. Suporte para SoftTube Console, os dois. Ferramentas de seleção de combinação, só o Pro que tem, tá? Troca de arquivos Wavelab, só o Pro, tá? Espaços de trabalho, né, os Workspace, só tem no Pro, tá? Suporte a extensão ARA somente no Pro. Importar faixas de projetos só no Pro. Editor de lógica de projetos só no Pro.
navegador de projeto no Pro, arquivo de rastreamento no Pro, suporte a AAF, só no Pro, suporte OMF no Pro, perfis, né? Esse aqui é outro interessante, ó. Criar perfis, só tem no Pro, tá? E exportação de áudio avançada só tem no Pro. Na parte de composição, a gente tem aqui, ó, pés de acorde nos dois, faixa de acorde nos dois, assistentes de acorde, círculo de quintas nos dois, tá? Editor de partitura no Pro é avançado, no Elementos é básico. Afinação Air Mode, né? Tem nos dois. Assistente de balança nos dois. Faixa de arranjador nos dois. Faixa de tempo só tem no Pro, tá? Faixa de assinatura, que é o compasso, né? Só tem no Pro também. Versão da faixa só no Pro, tá? Faixa de transposição global só no Pro. Expressão de nota no Pro. Assistente de acordes modo proximidade somente no Pro, tá? Isso aqui é outra coisa interessante também no pad de acordes lá que a gente usa muito. Mapas de pressão somente no Pro. Importação e exportação de Music XML só no Pro. Distorção de tempo só no Pro. Aqui na parte de gravação, pré-gravação do áudio, os dois tem. Registro de retrospective MIDI também, os dois. Soco de dentro para fora aqui na tradução, deixa eu ver o que é esse aqui. O push in, push out, né? Os dois tem. O pré-roll e pós-roll, os dois tem. Regravação, os dois tem. O pull, os dois tem. A faixa de marcador, o Pro tem 10 e o Elementos tem 1, tá? E a sala de controle, né? O Control Room, o Pro tem. Aqui em cima eu pulei aqui, o Pro tem um cupping. O metrônomo do Pro é avançado e do Elementos é o básico, tá? Aqui dando sequência, o sequenciamento, né, onde a gente trabalha muito com MIDI aqui, a gente tem as seguintes diferenças aqui, ó. O editor chave, os dois tem. O editor de bateria, os dois. Mapa de bateria, os dois. Controles rápidos de rastreamento, os dois. Editor de acorde, os dois. Sala de edição de acorde, os dois. Editor de lista só tem no Pro. Editor local só tem no Pro. O suporte MPE só no Pro. Painel de detecção de tempo só no Pro. Editor lógico só no Pro. E faixas globais somente no Pro. Aqui em relacionado à edição de áudio, né? No Cubase, aqui partes de áudio, os dois tem. Detecção de pontos, né? Os dois tem. Editor de amostra, os dois tem. Extensão do tempo, os dois. Faixa de amostra 2, os dois tem. Agrupar, desagrupar, bloquear e desbloquear, somente o Pro tem, tá? Renderizar no local, render in place, só o Pro tem. Quantização de distorção de áudio, só o Pro tem. Vari-áudio, só o Pro tem. Alinhamento de áudio, só o Pro. Processamento offline, só o Pro. E edição de grupo, somente o Pro, tá? Então a gente vê que tem muita diferença aqui. Aqui na mixagem, né, a faixa de canal do Pro é avançado, elementos básicos. Visualizações simultâneas de mixer. No Pro é 3 e no Elementos é 1. Mix console em tela cheia, os dois têm. Curvas de automação ultra precisas, os dois têm. Comparação AB, os dois têm. Monitore ou gerenciamento de visibilidade, somente o Pro. Encadeamento lateral, os dois têm. Histórico de mix console, só o Pro tem. Supervision, né, só o Pro tem. Equalização de comparação espectral, só o Pro tem. Território, vídeo de automação, só o Pro tem. Instantâneos do mix console, só o Pro. Sala de controle, inclui envios e sugestão, só o Pro tem. Roteamento direto, só o Pro tem. Medidor de volume, só o Pro tem. Grupo de links, só o Pro tem. Modo de escuta, só o Pro tem. Medidor mestre de pico verdadeiro multicanal, só o Pro tem. Panner combinado estéreo, só o Pro tem. Fader VCA, só o Pro tem. E medidores de onda, só o Pro tem. Beleza? Aqui no instrumentos virtuais, o Radiosonic, no Pro a gente tem o Pro, o artista e o conjunto básico. E no Elementos a gente tem artista e conjunto básico, tá? O Groove Agent tem nos dois. O Prologo, que é o Prologue, né?
tem nos dois. O Retrologo tem só no Pro. O Pad Shop no Pro, né? O Spectro no Pro. O Místico no Pro. O Loop Mesh no Pro. O Halio Sonic LE no Pro. O Fluxo de Halio Sonic SE, né? Também só no Pro. Aqui em efeitos a gente tem o DJ EQ nos dois, equalizador de canal padrão nos dois, estúdio EQ nos dois, o GEQ10 somente no Pro, o GEQ30 somente no Pro, né, o EQ de frequência 2 somente no Pro, o Voxengo Curve EQ somente no Pro, o Dynamic VST tem nos dois, limitador nos dois, limitador de paredes de tijolo, né? Aqui, se eu não me engano, é o Brick Raw. Brick Raw Limiter, tem nos dois, tá? Então, moldador de envelope, né? O envelope shape tem nos dois. Aqui o gate nos dois, o maximizador nos dois, compressor de tubo nos dois, compressor antigo nos dois. O esmagador aqui, deixa eu ver o que é esse esmagador na tradução. O Squash nos dois, o Midgate nos dois, o de-esser nos dois, o Expander só tem no Pro, tá? O compressor multibanda somente no Pro, o compressor multibanda aqui, Envelope Shape somente no Pro, o Multiband Expand somente no Pro, e o Runworks, né, que é o Reverb, tem nos dois, o Revelation só tem no Pro, o Reverence só tem no Pro, e o Runworks aqui tem nos dois. O Mono Delay nos dois, o Ping Pong Delay nos dois, o Stereo Delay só tem no Pro. O Mod Machine só tem no Pro. O Amp Simulator tem nos dois, o Beat Crush nos dois, da Tube nos dois, Distortion nos dois, Groom Alize nos dois, VST Amp Hack nos dois, o Channel Tape Saturation nos dois, Channel Tube Saturation nos dois, o Quadro Fuse 2 só tem no Pro, o Magneto 2 só tem no Pro, o VST Bass Amp Hack no 2 só tem no Pro, Destroyer só tem no Pro, Soft Clip só no Pro, Metalize tem nos dois, o Ring Modulation tem nos dois, Auto Pan nos dois, o Chopper nos dois, o Chorus no dois, Flanger nos dois, o Phaser nos dois, o Transformer só tem no Pro, Tremolo nos dois, Vibrato nos dois, o Rotary nos dois, o Loop Mesh FX só tem no Pro, o Clone só tem no Pro, o Studio Core só tem no Pro, o Dual Filter tem nos dois, o Tone Booster tem nos dois, o Wah-Wah tem nos dois, o Step Filter tem nos dois, o Move Filter tem nos dois, o Octave tem nos dois, Pitch Correct tem nos dois, o Mono to Stereo nos dois, Stereo Enhance tem nos dois, o Imager só tem no Pro, Mix 62 só tem no Pro, o Toner só tem nos dois, né? O V22HR tem nos dois, o Mix Convert tem só no Pro, o Mix Delay só no Pro, SMTP Generator, gerador de sinal, né? Só tem no Pro, Surround Panel só tem no Pro, e o Test Generator também só tem no Pro. Aqui na parte de MIDI Effects, né? O Beat Design só tem no Pro, o Apache só tem no Pro, o Apache SX só no Pro, o Auto LFO só no Pro, o Shorter só no Pro, compressor MIDI só no Pro, Context Gate só no Pro, Dance Sites só no Pro, MIDI Control só no Pro, MIDI Echo, MIDI Modify, MIDI Monitor, Microtune, Not 2cc somente no Pro, Quantize somente no Pro, Step Design, Test Track Control, Transform somente no Pro, né? Então tem essas diferenças aqui. Aqui em Collaboration, né, que é a colaboração VST Transit só tem no Pro, o VST Connect SE4 não tem nenhum dos dois, e o VST Connect SE5 tem no Pro e não tem no Elements, tá? Em relação a vídeo,
A gente tem como importar o vídeo nos dois, visualizar o vídeo nos dois, extrair o áudio do vídeo nos dois, exportar o vídeo nos dois, tá? O VR Production Suite aqui só tem no Pro e o Video Follows Edit só tem no Pro, tá? Agora aqui, finalizando sobre os requerimentos do sistema, né, para poder funcionar, tá? A gente tem aqui 64 bits, a recomendação, tá? E tem aqui a partir do Windows 10 da versão 19.09, tá? Aqui vai servir para todas as versões do Cubase, tá? Vai ser a melhor, né, versão do Windows 10 a partir daí da 19.09, tá? E também já tem até a versão 11, né, do Windows 11, que é a 21H2 para cima, tá? No Mac, a gente tem aqui o sistema Mojave, Catalina, Big Sur e Multi-Ray, né, que são os melhores compatíveis aí, tá? Outra coisa interessante é a respeito da CPU, né, o processador. Então ele recomenda a partir das séries i, né, então i3, i5, né, ou o AMD da Ryzen, tá, multicore, tá? E também aqui ele dá a partir das séries. O recomendado é 1 e 5 para cima, tá? Então tem que se atentar a isso aí. O mínimo de memória RAM é 4 GB para todos, tá? O recomendado para o Pro é 8, tá? Para o Elements também é 8. E a questão de espaço, o Pro vai precisar de uns 35 GB de espaço para instalar o Cubase completo, tá? E o Elements aí uns 25 GB, tá? A resolução mínima ideal para trabalhar com Cubase é 1440 por 900, tá? E a recomendada é 1920 e 1080. Aqui pega muito quando você vai exportar o áudio, né? E a janela de exportação não aparece o botão de exportar. É por causa disso aqui, né? O computador às vezes não suporta nem a resolução mínima, então você vai ter algum tipo de dificuldade aí, tá? Então aí você tem as placas de vídeos, que pode ser uma placa interna mesmo, não tem muita coisa aqui, tá? E instalação aí, no caso a internet, né, para poder instalar, fazer o download, instalar a ativação, fazer o login e registrar o produto, beleza? Então esse vídeo de hoje foi isso, foi uma comparação entre as versões, né? Aqui a gente tem a questão do valor, aqui no caso em euro, para fazer o update, tá? Do 10 para o 11, a versão do Artist 11, que é full, e a versão do Elements 11. Então, assim, na minha opinião, a versão Elements de entrada ela é boa, mas ela é muito limitada. Então às vezes compensa juntar mais um pouco e pegar uma versão completa, né, de um Pro 11 ou de um Artist 11, tá? Que aí você vai ter todas as funções disponíveis, beleza? Então o vídeo de hoje foi isso, espero aí que você tenha entendido, né, e entendido as comparações aqui, a diferença de um para outro, tá? Eu vou deixar aqui nesse vídeo, né, separado aí por cada comparação que a gente fez aqui, para se caso você quiser pular, né, para a parte certa já da onde você quer assistir, você possa assistir aí, beleza? No mais, muito obrigado por assistir até aqui, e se você ainda não participa do grupo com a gente lá no Telegram, o link vai estar na descrição, a gente troca ideia lá e ajuda lá a resolver os problemas que às vezes aparecem, beleza? Fique à vontade para participar com a gente lá. No mais, muito obrigado, valeu!